Senhoras e senhores, saúde a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, você curtindo, você compartilhando e nos ajudando. Prometo a você que é rápido, é 8 minutos apenas, de 8 a 10, só para a gente falar sobre o julgamento de Bolsonaro e também os militares, né? Eu até falei numa live, acho que foi ontem, ou outro dia, por que que falei, cadê o STM? Por que que não julga? Né? São militares. E aí? Por exemplo, eu sou advogado. Se eu cometer algum ilícito na advocacia, a OAB tem todo o direito de me suspender, né, de cassar a minha ordem. Eles são o órgão responsável por isso. Agora, o cara é militar. Se cometeu ou não algum ilícito, eu não estou aqui para julgar, que eu não sou juiz. Mas aí vai um juiz civil julgar, que não seja um militar? Então eu queria perguntar, para que serve então o STM? Engraçado que na época ali de 2022, por ali, teve colegas advogados que ingressaram no STM contra o próprio Moraes. E o STM disse que era incompetente para julgar. Aí falaram, não, tudo é na mão do Xandão, é ele que resolve. Tá. Buscando informações, eu entrei em contato com alguns contatos meus aqui da área militar, não vou falar nomes, óbvio. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei assim, por que que o Moraes está julgando a sua classe, não você, sua classe? Por que que é o Moraes que está julgando? Por que que é o Supremo que está julgando? Nós sabemos que é o Supremo, né? Porém, o nome já diz, Supremo Tribunal Federal. Mas por que um militar ele tem que ser submetido? A expulsão mesmo do primeiro militar da Marinha, envolvido, segundo Moraes, no 8 de janeiro, o Moraes pediu a exclusão dele da Marinha. O Moraes pediu. Já encaminhou e vão expulsá-lo. Assim como vão fazer, provavelmente, com Bolsonaro, com Braga Neto, com Heleno, com tantos outros que estão aí entre esses 40, né? 40 por enquanto, que o Moraes já falou que tem mais 20 aí, já que ele vai mandar interrogar, né? Tá, essa pessoa me disse o seguinte, Marcelo, porque a justiça militar são militares julgando militares. Então fica um negócio meio de camaradagem entre eles, né? Vamos dizer. Então, a justiça militar ela é mais branda, mais suave, né? Você já viu algum justiça militar dando uma pena em alguém? Oh, não, né, pessoal? Meio que camaradagem. Então, o que que o Moraes fez? E é ilegal. Deixar bem claro aqui que o que o Moraes fez é ilegal, mas tudo bem. O Brasil está acostumado já a ver isso. Então, o Moraes não acredita na justiça militar, tá? Não acredita. Portanto, ele traz para ele, inclusive, ele não acredita nem no Supremo completo, que ele quer que essas pessoas sejam julgadas na primeira turma, no qual ele é presidente da primeira turma, no qual tem ali Zanin, Dino, Fux, Carmen Lúcia e ele. Você vai esperar o quê desses 5? Então ele quer um julgamento unânime. Perguntado Barroso, o que que, como presidente do Supremo, ele disse o seguinte, que a corte só vai julgar se o Moraes decidir. Se a corte julga, a corte que eu digo, os 11, ou não. Porque é de extrema competência da primeira turma julgar Bolsonaro e os demais. Então, veja bem, o Moraes ele fez todo um enredo. Ó, ele tirou da mão do STM
levou para o Supremo, tirou do Supremo amplo, levou para uma turma que é dele. Então ele fez tipo galinha, faz com os pintinhos, ó, colocou debaixo da asa, né? Se é que você me entende. Levou para ele essa situação e guardou. E falou: aqui é eu que julgo. Porque eu vou aplicar a pena neles, uma pena que eu entender que é justa para eles. E quem vota primeiro é ele. Ele é o relator. Ó, ele é o relator e ele é o presidente da turma. Então, ele coloca. E quem que vai colocar? A data do julgamento é ele também. Como ele é o presidente, é ele que determina a data do julgamento. Então, assim que a PGR denunciar Bolsonaro e os outros, que vai denunciar, nós já sabemos que vai. Tá? Não adianta aqui querer dizer, não, vai denunciar. Tá? Isso aí eu já estou te adiantando desde agora. Então, a PGR vai denunciar e vai para a mão de quem? Dele. E aí, quem decide? É ele também. Então, ele trouxe para ele que vai aplicar a primeira pena, é ele que coloca em pauta o dia e a hora que ele quiser, ele decide se é físico ou se vai ser no virtual. Eu acredito que vai ser no virtual. Só vem para o físico se algum deles pedir vista. Quem que pode pedir vista dessa turma dos 5? Me fala, nenhum. Já respondo para você. Antes de você pensar, eu já respondi. Nenhum vai pedir vista, porque ele entraria em discussão no plenário físico. E eles não querem isso. Então, o julgamento de Bolsonaro e os demais, é ele que vai decidir a primeira pena, ele que vai fazer tudo. Então, ele vota. E aí os demais vão assim, eu sigo integralmente o ministro Alexandre de Moraes, eu sigo parcialmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, é nisso aí. E ele vai pedir a pena, né? De 11 a 28, não é isso? A pena é 11 a 28 anos de cadeia. Então, ele pode pedir, por exemplo, 15 anos. Então, ele fala assim, declaro 15 anos, né? A pena de 15 anos para fulano. Ele pode declarar 15 para um, 10, 10 não, 11 para cima, né? 12 para um, 20 para outro, 25. Ele que decide. E ele também vai decidir sobre a questão e aplicação de multas, né? Multas. Ele pode sim aplicar multas nessas pessoas, né? Pode aplicar? Ele está aplicando multa em vendedor de chips, pessoal, de 8 de janeiro de 30 milhões de reais. Ele aplicou a multa semana passada no Marcos Duval, que alguém criou um perfil falso e postou um vídeo lá. Ele postou um vídeo do Marcos Duval. Ele multou em 50 mil o Marcos Duval. O que o Marcos Duval tem a ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. O perfil não era dele. O nome do perfil é Axé Bolsominion, acho que é isso o nome. Aí ele mandou tirar o perfil do ar e mandou multar, não o dono do perfil, que é um perfil fake, mas é possível encontrar através do IP. Não, ele multou o Marcos Duval. Então, pessoal, a cabeça daquele homem é um negócio difícil de você entender. Não dá para entender. E ele não tem medo, ele não recua, ele não adianta. Então, vamos lá. Ele pegou para ele, vai decidir a pena, é ele que decide. Porém, ele pode ser vencido pelos outros 4. Porém, até hoje ele não foi vencido em momento nenhum. Tudo que ele... Os outros pedem um pouquinho menos ali e tal, mas acaba no final sendo do jeito que ele quer mesmo. Então, eu não sei ainda essa pena, né, de quantos anos vai ser. Só sei o seguinte, pessoal. O processo de Bolsonaro... Pessoal, não adianta a gente querer mirabolar aqui nada. A gente tem que colocar os pés no chão, né? Se eu fosse um besta da internet aí, que não entendisse nada, eu poderia muito bem aqui chegar e falar, não vai ser condenado. Não. Se eu fosse um idiota, eu até poderia, idiota da internet, até poderia ter um monte por aí. Mas o pessoal trabalha com isso.
né? Eu entendo disso aí. Eu estou falando de uma coisa que eu entendo. Então, se você for condenado a menos de 4 anos, o regime é aberto. 4. Tem crimes que não que você já começa com mais de 4. Então, o regime já é fechado. Você mata alguém, 12 a 30. Artigo 121. Então, você já é fechado. Já começa com 12. Não começa com 3, porque se começasse com 3, poderia ter 4 anos. Mas veja, já começa com 12. Os crimes que estão acusando o Jair Messias Bolsonaro e o Braga Neto, o Braga Neto é até mais ainda. O Braga Neto chega a 41 anos. Porque teve. Estão imputando a ele também a história lá de matar, não sei o que lá, né? Que estão imputando a ele. Mas o Bolsonaro, por exemplo, falando do Bolsonaro, é de 11 a 28. Deu para vocês me entenderem aqui? Não tem como. Se é de 11 a 28, como que o juiz vai aplicar 3? Não tem como aplicar 3, porque você já começa de um número. Nós temos aqui fechado. O regime fechado. Então, o Bolsonaro pode ter ali de 11 anos a 28. E dentro, 12, 13, 13,5, 13, 6 meses, 14, 15, 18, 22. Mas dentro desse limite que é fechado. Não tem como. Não tem como. O Bolsonaro ele é anistiado pelo Congresso Nacional. Né? O que eu estou falando aqui, pessoal, estou falando com muita tranquilidade e conhecimento. Eu não estou aqui jogando conversa fora. Eu te digo categoricamente, é impossível o Bolsonaro sair dessa trama toda que o Moraes incluiu sem cadeia. Não tem como, a não ser que ele for ali anistiado de fora para dentro. Considerando o que o Moraes está imputando a ele, ele vai ser preso. Ele vai ser preso, não tem como. Ou ele será inocentado. Então, os caminhos que ele tem, inocentado, aí sim, o Moraes vai inocentar o Bolsonaro. Já pensou isso acontecer? Já passou na sua cabeça isso? Mas pode acontecer. Pode, mas por que não? Então, inocentado, se ele não for inocentado, será condenado. Se ele for condenado, ele vai ser preso. Não adianta, tá? E aí, nós temos algumas situações futuras. Se ele for preso no ano de 2025, tá? Porque vai acontecer em 25. Aí cabe a nós o quê? Eleger um presidente da República de direita, corajoso, e aí aí nas primeiras horas ele vai em anistia. Ó, anistia não, né? Induto, né? É induto. Anistia é Congresso que dá. Induto é o presidente. O presidente da República, ele pode até fazer a campanha dele em cima disso. Olha, o Trump fez isso. Eu vou anistiar nos primeiros minutos, o Trump falou, nos primeiros 9 minutos, ele falou, eu vou anistiar todos que entraram no Capitólio. Todos. O candidato, se fizerem isso com o Bolsonaro no Brasil, Bolsonaro pode... O candidato, que seja talvez o filho dele, pelo que eu vi ontem falando, seria o Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro pode fazer a campanha dele o seguinte, nas primeiras horas, minutos que eu serei presidente, eu vou anistiar meu pai. Pronto. Pronto. Ganhou a eleição, foi diplomado, mete a caneta, vai lá e anistia o pai. Que seria o induto, né? Tá. Aí seria uma outra briga grande, né? Que aí os nervos iriam explodir de novo. Que aí o Supremo Tribunal Federal poderia, sim, aí, neste caso, se intrometer. Ah, mas fizeram isso com Daniel Silveira. Nós já temos precedentes, né? E aí seria uma briga aí entre o presidente da República, que seria o executivo, com o judiciário, que seria o STF. Situação complicada pela frente aí, tá bom? Espero que eu tenha explicado a você. Curta, compartilha, se inscreve no canal.